primeiramente, bom dia para quem nos ouve. Hoje, nesse podcast, a gente tem uma presença ilustre. Nós estamos aqui com a Lenir Alda do Rosário, ela que é pioneira no estudo das aves de Santa Catarina. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, um pouquinho da história para nós. Eu vou me apresentar também brevemente. Eu me chamo Tassiane Lippel, eu faço parte da Associação Ambientalista Pimentão, de Laurentino, sou bióloga de formação e já há algum tempo trabalho com educação ambiental na região. Vou aproveitar também e apresentar aqui o professor Robson Carlos Ave, se quiser dar uma palavra, um bom dia. Bom dia a todos, bom dia Tassi, dona Lenir. Obrigado pela oportunidade, sou Robson, biólogo também, botânico e felicidade, Tassi, ex-aluna, né? Ex-aluna. Dona Lenir é nossa professora, porque a referência dela, com certeza, sempre nos guiou, né? Nós biólogos, então, e é um prazer estar aqui, uma felicidade. Para nós é uma grande honra tê-la conosco. E eu acho que para a gente iniciar esse bate-papo, Lenir, a gente queria ouvir, se você pudesse compartilhar, resumidamente, como é que foi a tua introdução à ornitologia catarinense? Eu sei que já são 46 anos de história, de muita história, né, de dedicação, de estudo, de observação às aves de Santa Catarina, mas se tu puder trazer alguns relatos assim de como foi, a gente ia gostar bastante de te ouvir. Então, quando eu estava para terminar o curso de biologia, o meu interesse era para botânica. E próximo do último semestre, um pouco antes, o Dr. Raulino foi fazer uma palestra na universidade, quando eu conheci o Dr. Raulino, assim, mais de perto, né? E aí eu conversei com ele da possibilidade de fazer um estágio na Fundação do Meio Ambiente, que era a Fátima, né? E hoje é o IMA. Então, marcamos uma entrevista e fomos lá, e eu fui lá conversar. Quando chegou lá na entrevista com o Dr. Raulino, ele era diretor de pesquisa ambiental na Fátima, e aí ele me comentou que ele não queria um estagiário para botânica. Ele queria um estagiário e montar uma equipe para fazer o levantamento de aves do estado de Santa Catarina. Eu, faltando um mês para me formar, eu aceitei o desafio, né? Até porque ele iria fazer o convite ao Dr. Sick, que era ornitólogo, era um alemão naturalizado já no Brasil e trabalhava no Museu Nacional. Então, o Dr. Sick veio diversas vezes a Santa Catarina para nos orientar, iniciar o trabalho e acompanhar também o trabalho em campo. Né? Então, foi aí, a minha introdução com aves foi aceitar o desafio de fazer o levantamento das aves, né, e junto com a orientação do Dr. Sick. Depois isso aconteceu em 1979. Né, e em julho de 78 eu me formei. E entre 79 e 78 o Dr. Sick já tinha feito 3 viagens a Santa Catarina. As 2 últimas eu acompanhei, né, as 2 últimas viagens. A primeira ainda não tinha acompanhado, mas a primeira eu participei. E aí comecei a viajar, a aprender. O Dr. Sick, junto com o Dr. Raulino também, ele falava muito sobre a tipologia vegetal do estado. Muitas vezes a gente observava as aves se alimentando ou fazendo algum ninho, algum movimento nesse sentido em relação à vegetação. O Dr. Raulino já explicava o nome, já dava o nome daquela planta, daquela árvore, né? E o Dr. Sick também já ia falando coisas de comportamento. Então, foi muito rico esse aprendizado, que não se tratou só de identificar
o nome da espécie. Essa é a fulana, essa, sabe? Sempre tinha uma relação com o ambiente que a gente estava observando. Isso se tornava, eu achei que isso se tornou mais fácil, porque tem espécie que muitas vezes elas podem ser até parecidas com outras, mas dependendo do ambiente que você observa, você já tem a linha, ou é o fulano ou é o ciclano. Então, foi muito prático esse início de trabalho. Essa até era uma das perguntas que a gente tinha colocado de mencionar para ti, porque nas nossas conversas, de forma indireta, foi sempre uma coisa que tu sempre colocou assim para nós, da importância de não só identificar as espécies, porque é importante você saber, né, o nome científico, identificar, mas a importância também de você olhar o comportamento daquela espécie e também de entender quais são os elementos daquele ambiente, daquela paisagem que ela está. Daí, se quiser colocar também uma reflexão mais profunda sobre a importância disso. Então, quando a gente escolhe, digamos assim, eu me lembro que quando eu fiz um curso rápido assim, com um ambientalista, ele era um arquiteto, ele sempre dizia assim, para a gente ser um ambientalista é preciso que a gente seja um especialista. Né? Tinha muito isso. Então, eu acredito que eu tive a felicidade de trabalhar com várias coisas na instituição de meio ambiente. Eu trabalhava dentro do âmbito ambiental, propriamente dito, de olhar uma área, de avaliar a importância dela, e também trabalhava como pesquisadora. E eu acho que juntou muito essas duas coisas, né, de estar ligando o ambiente com a espécie. E no momento que tu observa a espécie, tu vê que hoje ela está aqui, ela pode estar em outro ambiente, visitar ambientes diferentes, e tu vai aprendendo que esse tipo de identificação, onde elas estão, tu podes ter os animais, muitas espécies, como espécie indicadora, né? Assim como tem muitas espécies de plantas que são indicadoras de um determinado local. E isso, para a questão ambiental, facilita muito o trabalho, já que eu também tinha que atender a questão ambiental, licenciamento, avaliação de área. E é muito interessante quando tu chega numa área, eu brincava muito com isso. Eu chegava numa área antes de conhecer nada, eu dizia assim, nessa espécie tem, nessa área tem tais espécies de copa, aí dependendo mais ou menos daquela idade da floresta, ou se era uma floresta mexida, talvez não vai ter tanto essas outras espécies, né, que tem mais relação com árvores antigas, que ficam forrageando no meio de bromélias, né, agarrada no tronco, no meio de orquídeas ou outras espécies que se desenvolvem no tronco das árvores. Né? Então, tu consegue identificar, não as espécies ainda, tu consegue imaginar o que tu vai encontrar. E é verdadeiro. Né? Que são espécies que tu sabe, aqui tem muito isso, tem muito esse vegetal, tu tens uma ideia que mais ou menos tu vais encontrar a espécie A ou B. Isso é muito bom para tu eleger espécies indicadoras de ambiente. Né? E é a partir desse exercício que a gente aprende a eleger uma espécie indicadora. Muitas vezes, muitas pessoas perguntaram muitas coisas para mim, e nesse sentido, assim, eu vi um passarinho assim, desse tamanho, tal, onde é que estava? Né? Pela característica que ela dava. Porque, às vezes, pelo que a pessoa descrevia, se a pessoa não tem muita experiência em descrever um exemplar, fica meio confuso, né? Porque são detalhes. Então, como eu via já algumas coisas, onde é que estava? Daí ela, às vezes, me descrevia, estava em tal lugar, assim. Daí eu dizia, olha, é possível que seja isso, isso ou isso. Eu mostrava a figura para ela, e daí ela, não, foi esse aqui.
Então, é uma coisa que facilita muito. Nem tudo se resolve, mas que facilita, facilita. Sim. Falando em facilidade, hoje a gente conversa muito sobre a facilidade que nós temos em estudar as aves. Como é que foi para ti essa transição do mundo analógico para o mundo digital hoje? Como é que isso interferiu na tua pesquisa? E como é que foi as recordações que tu tem assim da época do teu campo de pesquisa? Como é que eram as condições? O que tu pode compartilhar com a gente? Então, eu vou começar de trás para frente. O mundo digital, eu ainda não tenho, para mim é apavorante mesmo, né? Eu não posso dizer que estou totalmente introduzida no mundo digital por saber fazer um ponto, tirar uma referência. Acho que o mundo digital, para mim, vai muito mais do que isso, e são conhecimentos que eu não domino e eu deixo de aproveitar muitas coisas que já estão divulgadas em função disso. Eu tenho medo, muitas vezes, de entrar nesse mundo e ver uma série de outros problemas. Então, eu confesso que isso, para mim, eu ainda tenho bastante restrição de enfrentar. Agora, o mundo analógico, tanto é que há pouco tempo que eu adquiri uma câmera fotográfica, né, digital. Né, e confesso que eu achava bem melhor fotografar na analógica. Pelo menos assim, você regulava aquilo e era aquilo que você tinha na imagem. A digital, eu tento, nunca sai como eu imagino que deveria sair, de acordo como eu estou regulando, né? Agora, o trabalho hoje, é claro, se você tem já um equipamento que já te dá isso automaticamente, né? Seja um celular ou um outro equipamento, o ponto onde você está trabalhando, isso daí é até uma situação simples de usar e que poderia ter facilitado muita vida antes. Porque quando eu trabalhei com o mapeamento, né, que eu via assim, a necessidade, que eu notava muito a falta de conhecimento das pessoas, de áreas onde elas vivem, distribuição geográfica, regiões. Nem tudo habita uma área inteira, né? Nem tudo tem ampla distribuição. Tem muitas espécies que são pequenas áreas, pequenos ambientes, que aquele substrato favorece a vida dela. Então, isso era difícil. Eu pegava um mapa grande do estado, quadriculei ele, vários, né, porque eles ficavam velhinhos de tanto abrir e fechar, quadriculava e de 30 em 30 minutos. E cada quadrante, na época que eu estava querendo fazer um mapeamento para mostrar a geral da distribuição no estado, né, não precisava ser uma coisa detalhada, mas eu tinha que dar uma tendência geral das aves que ocorriam no estado. Então, eu fiz muitas viagens com um mapa quadriculado de 30 em 30 graus, para saber que eu mudei de quadrante, eu tinha uma referência geográfica no sentido um rio, ou uma divisa de município, algum marco geográfico que tinha naquele trajeto. E aí, quando eu chegava naquela referência, ou uma ponte atravessando o rio e tal, estou mudando de quadrante. Daí começava tudo de novo, e a cada 20 minutos eu parava para ver quem estava presente, e a partir desses 20 minutos, quem se apresentou tudo bem, quem não se apresentou, eu tocava para o próximo quadrante. E assim eu fiz o estado inteiro. Né? Tem aves que têm populações maiores, aves com populações menores, que pudesse até ser necessário mais dedicação, mas aí eu considerei tudo com a mesma metodologia, que até também facilita dar uma noção, né? Aves mais escondidas, outras que
que estão diretamente à tua amostra, sempre vocalizando e sempre presente em borda de floresta ou até mesmo dentro da floresta. Então, tem aves que se movimentam mais. E o período também, né? Eu tentei trabalhar em várias épocas do ano, né? Na metade do inverno, metade da primavera, onde os movimentos das aves se consolidavam mais. E final de verão, porque daí você trabalha com aves residentes, trabalha com aquele movimento de migração, né, tanto da corrente migratória das espécies do norte, quanto da corrente migratória das espécies do sul. Então, assim, eu corri o estado inteiro e o mapeamento, depois, para passar isso, tudo à mão. Aquele mapa que hoje se vê no Aves de Santa Catarina, aquele mapinha quadriculado de 15 graus, não era nem 30 em 30 minutos, mentira, de 15 em 15 graus. Era um quadrante que ele dava numa média de 20 quilômetros por 20 quilômetros, uma média, porque varia um pouco mais, um pouco menos, conforme a latitude que tu está trabalhando, né? Que tem as faixas estreitas e também a longitude. Mas a média era isso. E o quadrante era de 15 minutos. E aquele mapinha ele foi feito à mão pelos topógrafos da Fátima. E quando o livro foi editado, aquele mapinha, aquela amostra daquele mapa foi dado para o diagramador. E aí, com aquele programa, tinha um programa bem CorelDRAW. Era o top da época. Aí, com o CorelDRAW, o diagramador ia botando pontinho por pontinho em cada quadrinho daquele que eu tinha feito à mão, né, numa escala maior. E ele ia pontuando. Hoje já seria bem diferente, né? Dona Alenir, aproveitando essa questão que a senhora já falou do livro e a Tassi comentou da questão analógica e digital, e como é que foi essa parte artística do livro, que foram as aquarelas? Foi ideia da senhora? Como é que a senhora traçou essa ideia de trazer o livro tanto com os dados científicos relevantes, como trazer um tom artístico, né? Que, claro que a parte das pinturas fazem parte também da questão das coleções, essa questão de registro, mas partiu da senhora a ideia. Como é que surgiu essa ideia de fazer um livro tão bonito que marca gerações, especialmente da ornitologia? Então, quando eu comecei a trabalhar esse livro, eu já estava, o Dr. Sick, assim, era ainda um pensamento que eu estava montando, né, a ideia do trabalho. O Dr. Sick, ele ainda era vivo. Isso foi em 91. E aí eu já tinha conversado com ele, né, que no Brasil não tinha um ilustrador. E até eu estava pensando procurar na Argentina, que eu conhecia um ilustrador na Argentina, para tentar fazer esse livro. E, nesse meio tempo, ele conheceu o Eduardo Bretas, que foi conversar com ele para ver o que é que ele podia ajudar o Eduardo, indicar alguém que tivesse interessado para ilustrar trabalho. Mas mais uma coincidência, assim, de eu estar procurando e logo em seguida ter uma solução, digamos, né? Daí o Dr. Sick me escreve comunicando sobre o Eduardo, mandou até uma foto do trabalho dele, né? E o contato do Eduardo. Daí eu fiz o contato com o Eduardo, na época que eu comecei a trabalhar o livro. O Eduardo veio a Santa Catarina, viajou 14 dias comigo, conhecendo diversos ambientes. E aí, então, depois eu elegi aquelas espécies para ilustrar, e ele, né, fotografou, quando ele esteve aqui, cada ambiente, os campos da área de serra, campos de altitude, os campos litorâneos, os ambientes de banhado. Fui em todo o tipo de ambiente que tinha aqui em Santa Catarina.
e depois eu encaminhei as espécies que eu queria que ilustrasse naqueles ambientes. Daí o trabalho artístico, a maneira como ele colocou o ambiente, foi dele. E tem muitos ambientes que retratam a realidade local, né? Eu gosto muito de uma prancha que tem ali, se eu não me engano, o Sanhaço Frade, em cima de um arenito, que aquele arenito ele é bem real, assim, ele é no trajeto à margem do Rio Canoas que vai para o Campo dos Padres. E também aquelas rochas que ele retrata no alto do Campo dos Padres, com o pedreiro, também aquilo está bem real, né? Porque são imagens mais características. As outras, elas são próprias, mas, assim, se você olhar um campo na Serra, em Lages, em São Joaquim, eles são semelhantes, né? E olhar uma formação de floresta aqui no Vale do Itajaí e Angelina, Rancho Queimado, elas são semelhantes, né? Então, ele fez mais ou menos de acordo, assim, aquelas espécies colocadas próximo daquela situação. Então, as áreas de banhado, no ambiente de banhado, a gralha azul, outras espécies mais que vivem mais em ambiente de araucária, próximo a uma paisagem de araucária, né? E assim ele seguiu. E a questão de usar o ambiente foi uma ideia que eu tive no mesmo formato de fazer a distribuição. Porque, assim, eu trabalhava na área ambiental e muitos... e analisava alguns processos, né, do EIA-RIMA, né, dos estudos ambientais para o licenciamento de um empreendimento. E, assim, o que eu via? Eu via o meio biológico muito sofrível da informação. E coincidiu que um dos últimos projetos, assim, realmente foi sofrível demais, né? Não vou... Aqui eu acho que não precisa dar nome aos santos, mas, assim, o comentário do que eu vi é que a lista de aves do estado de Santa Catarina, inteira, aquela que foi publicada na Celóvia, ela estava inteirinha publicada no estudo do meio biológico como ocorrência. Então, era uma situação muito grave, assim, né? Aves marinhas no meio da floresta, e por aí ia. E aí, então, eu vi que, a partir daquele momento, foi onde eu decidi, né, finalizar o livro de aves. E que eu tinha que mapear, que dava, então, a ideia geral de distribuição da espécie no estado e, mais ou menos, o ambiente que ela vivia. Esse é um grande diferencial, porque geralmente a gente tem acesso a livros, a guias, né, de identificação de aves e tudo mais, você identifica as famílias, né, nas pranchas, mas o ambiente, a gente não vê guias assim com essa informação. Então, ele é bastante rico, bastante, né, útil nesse sentido. Ele surgiu dessa situação. E aproveitando, você já comentou em alguns momentos, falou de duas personalidades, que são o botânico, o Dr. Raulino, e o ornitólogo Helmut Sick. Você teve o privilégio, né, a oportunidade de estar com essas personalidades, de estar no meio, de estar trabalhando. Se tu puder resumir também o que né, tu traz dessas vivências, a impressão que deixou, o que tu pode relatar assim, dessas duas personalidades? Bom, assim, eu acho que, em termos de vivência, o que não poderia ter sido outra para enriquecer todos os aspectos, né, do meu aprendizado. Tanto na área de botânica, quanto... Né, não fui estagiária, não me dediquei à botânica, mas eu usei muito daquilo que eu aprendi, tanto na universidade, tanto com o Dr. Raulino acompanhando a nossa viagem em campo, para o meu trabalho, e até hoje eu uso, né? E com o Dr. Raulino, com o Dr. Sick também. Eu acredito, assim, que eu tive... Foi um privilégio, assim, não é realmente
qualquer pesquisador que tem esse histórico de ir para campo, aprender diretamente com 2 especialistas. Né? Porque eu vejo, assim, o pesquisador sempre acaba, é livro, ele consulta esporadicamente o especialista, as dúvidas que ele tem, né? Mas, assim, de estar com aquele convívio, eu convivi com eles 12 anos. Todas as coisas que eu tinha para discutir, eu discutia, numa situação assim, muito à vontade, né? Porque nesse tempo a gente já tinha assim, muita interação um com o outro. Com o Dr. Sick, muitos telefonemas, a gente, além de quando eram coisas escritas mesmo, que eu queria que ele revisasse, escrevia carta, mandava muitas cartas, muitos cartões da viagem dele, quando ele ia a congresso em outros países, né? Ele sempre se lembrava, mandava né, vários cartões de outras aves, de outros ambientes. E nos telefonemas ele sempre tinha o hábito, olha, recebi a sua carta hoje. Né? Não tinha WhatsApp, né? Mas ele telefonava com frequência. Quando era coisa rápida assim, eu também sempre telefonava com frequência para ele. Então, eu acredito que eu tive, assim, foi muito privilégio mesmo, nem sei. Eu acho que eu, assim, não vou dizer que eu não merecia, eu acho que eu pude retribuir com a minha disciplina, que eu sou uma pessoa bem disciplinada, quando eu me proponho fazer a coisa, né? E isso eu levei como um propósito de vida. Muitas coisas na minha vida particular eu deixei de fazer, em detrimento a me dedicar exclusivamente à pesquisa. Foi meu propósito de vida, realmente, né? E eu lembro que a revista Ararajuba, que me pediu para escrever um texto sobre, né, uma coisa resumida da minha trajetória, eu me lembro que, no final, eu coloquei assim, que se todo mundo encontrasse o seu propósito de vida, né, porque não, é difícil a pessoa identificar, talvez, ainda mais no mundo que a gente tem muitas opções também. Às vezes a opção demais atrapalha, né? Então, assim, se todas as pessoas identificassem o seu propósito de vida, todos os problemas que ela encontra na tarefa daquilo que ela tem que fazer se tornam muito mais fáceis de solucionar. E eu achei que isso era verdade. Né? Porque você fica pensando sobre aquele assunto quase que de forma direta e você acaba encontrando sempre uma solução para resolver um problema que surge. E de forma mais fácil, sem sofrimento, como se diz, né? Então, eu acho que isso, para mim, funcionou assim. E mesmo que no início, na universidade, eu tinha um outro pensamento, mas eu abracei isso, me organizei e levei isso como um propósito. Com toda a disciplina que eu tenho na minha vida, tive desde a minha educação de pais, né? E falando nesse propósito, nessa dedicação, como é que se deu a criação do Banco de Dados Aves de Santa Catarina, que é uma referência, né, para os estudos de ornitologia? A gente mesmo, volta e meia, se pega, né, recorrendo ao site para ter referência ali e desenvolver projetos, desenvolver pesquisas. Então, como é que foi esse início desse projeto do Banco de Dados? O Aves, ele nasceu paralelo com o projeto da Via Expressa Sul. Porque dentro da minha tese eu tinha 3 temas eu desenvolvi 3 temas na minha tese do Via Expressa Sul. Era educação ambiental, pesquisa e produtividade. Porque ali tinha uma comunidade de pescador, né? E que explorava berbigão, e tinha já aquele casqueiro de berbigão. E o que fazer com aquele casqueiro? Aí levei uma proposta para a universidade, para outras empresas, de trabalhar aquele calcário
que era um calcário de excelente qualidade, e viu que era possível fazer aquilo. E a parte da educação ambiental eu desenvolvi com a escola, e a pesquisa eu mesmo fiz vários censos naquela área, fui acompanhando. O livro foi publicado com 2, mas eu fiz 5 censos naquela área, até acompanhando parte da mudança do substrato, né, que a coisa vai se modificando, com a unidade de aves que está ali presente, de acordo com o substrato, ela vai mudando também. Então, eu tenho 5 censos, dos quais 3 eu não publiquei, não trabalhei. E junto com a escola, até o livro da Via Expressa Sul foi para atender esse tema da educação ambiental, né? E eu levava muitas vezes os alunos lá para falar sobre isso, ao vivo. E numa dessas idas na Via Expressa Sul, tinha um policial que estava assistindo todo o evento ali, né, com as crianças. Aí, quando terminou, ele perguntou, né, o que estava acontecendo, que trabalho era esse, aquela coisa toda. E daí eu expliquei para ele. E eu ainda estava continuando com os censos, né? Aí ele assim, tu não queres que eu faça um sisteminha para ti? Né? Mais um acontecimento sem eu estar... Sim. Daí assim, eu nem sei, né, como é que funciona isso. Não, se tu vens aqui fazer o censo, quando tu vier aqui, eu faço um sisteminha rápido, tu já vem, tu chega em casa, tu só vai digitando e já vai colocando ali. É um mini banquinho de dados. Aí assim, tá, eu disse, eu posso experimentar, mas eu nem tenho dinheiro para te pagar. Não, eu faço de boa. Ele assim, mas é para tu experimentar. Assim, então tá bom. Daí os censos da Via Expressa eu já ia botando nesse sisteminha. Aí começamos a trabalhar junto. Ele trabalhava na polícia só a partir do meio-dia, era meio período, né? Então, de manhã, ele trabalhava lá em casa. Aí, lá, um outro dia, ele disse assim, por que tu não faz um banco de dados de aves de Santa Catarina? Ele pegou o meu livro, ele ficou olhando aquilo e disse, se eu fosse tu, fazia. Aí eu faço rapidinho. Daí até comecei a pagar um dinheirinho para ele. Eu digo, olha, eu não vou te pagar salário de programador, porque nem o meu salário iria dar para isso, mas eu posso te ajudar então um pouco, porque eu também não iria me sentir bem assim, né? Daí ele pegou aquele livro e nós dois, na verdade, trabalhamos junto, porque ele fez o banco de dados exatamente como a gente busca na pesquisa. Daí ele disse, mas como é que funciona essa hierarquia? Daí ele foi fazendo todos os questionamentos, a hierarquia da pesquisa, né? O enquadramento das aves, as famílias, as ordens, como é que isso é montado. Aí eu fui explicando para ele e ele montou. E foram alguns anos de trabalho, porque não é só montar o banco de dados. Então, ele me ajudava a digitar e eu ia ficando no lado, eu ia ditando para ele. Porque qualquer coisa que eu precisasse ajustar, ele já digitava ali, né? E como ele já tinha prática de digitar, ele digitava mais rápido do que eu. E assim montamos o Aves de Santa Catarina. Ficou um tempão, assim, como mono-usuário na minha mão, né? Eu trabalhando. Até que um dia, outra vez também, ele disse, Leni, por que tu não bota isso na web? Ele não saberia, ele não era programador de web. Assim, eu conheço uma outra pessoa que ele trabalha ele é programador de web. Aí ele fez esse contato com essa pessoa e aí eu botei no ar com programas gratuitos, né? Para a web. Sim. Acho que isso daí foi em 2010, 2011, não me lembro bem. Aí durou anos assim. Só que essa programação gratuita, mais tarde veio dar problema. Eram muitos registros, tinha que
tinha que atualizar aquilo ali e tal. Esse moço que fez a programação, ele viajou para fora e eu fiquei, né, sem alguém para me atender de imediato. Aí foi onde eu encontrei essa empresa, até próximo da Universidade Federal, lá, né, de Santa Catarina. E eles, então, transferiram para outro software, né, que até hoje é mantido. E nessa transferência, mais uma vez, eu tive que fazer assim, uma revisão de quase 3 meses, porque a mudança de software descaracteriza assim, muita coisa. Mas agora está ok, assim, tem alguns ajustes, algumas atualizações. Ela tende, para mim, assim, ela tende... Eu não faço questão de colocar todos os registros que já estão ali. Para mim, o importante... Porque, assim, o que ocorre em Santa Catarina? Se eu tiver alguma ave só com um registro bibliográfico e que não teve... que seja um registro antigo, que não teve, que já teve alguma atualização, eu coloco. Pelo menos o tempo atual tem aquele registro ali de uma bibliografia ou de algum outro site, né, que mostre ali a espécie e tudo, eu vou inserindo aos poucos. Porque a ideia eu ainda tenho, assim, é muito bom, confortável, a gente vê em algumas plataformas diversos registros das aves, desenhando a área de ocorrência dela, né? Isso é muito confortável assim para a gente. Mas assim, a minha intenção ainda é assim, a geral da Aves de Santa Catarina, né? Então, se não tem algo atualizado, eu procuro atualizar com o registro dos novos pesquisadores, observadores de aves, para manter mais ou menos dentro desse propósito. Assim. Não, no momento, eu acho que não seria nem carecia essa ideia de querer mapear tudo que tem, até porque existe, né, diversas plataformas hoje que tem tudo isso. Sim. Então, eu acho que hoje o meu trabalho, eu vejo assim, o que teve mais no passado, o que tem de registro bibliográfico mesmo desde o século XVI, né, que isso é importante. Como era feito? Ele traz um histórico também da coisa, né? E como era feito antes, né? Tudo ainda de forma tão primária, tão difícil, né? Se para a gente era difícil sair por aí sem muito hotel, sem muita pousada, ter que montar acampamento. Eu trabalhei muito assim, com acampamento montado em fazendas, que a gente pedia licença para ficar ali e ficar mais protegido também, né? E ficar mais próximo da mata. Então, trabalhamos muito nesse sistema. E almoço também não tinha. No início, os motoristas não gostavam muito, porque, assim, né, tu sabes, em face disso, eu acabei não sentindo necessidade de almoçar. Então, eu passo, tendo uma água, uma fruta, eu passo direto o dia, né? Mas os motoristas não. Então, no início... porque a gente tinha que voltar, a gente tinha um Toyota Bandeirante, voltar quase 50 quilômetros em estrada de madeireiro, era uma coisa ruim, né? Para ir voltar, almoçar em qualquer lugar, assim. Eu digo, isso também eu acho que não é vantagem nenhuma, né? Aí era posto de gasolina, o que se tinha, que não é essas coisas de conveniência, que já pelo menos tem um lanche já melhorado, né? Da atualidade. Então, eu, de manhã cedo, quando a gente saía, a gente passava numa lanchonete, fazia alguns sanduíches, frutas levava, então aquilo era o nosso almoço. Aí, no final, até os motoristas acabaram gostando, né? A refeição leve, porque eles ajudavam a gente em campo, carregar o material, tudo. Então, no final, todo mundo se enquadrou e tinha 2 deles mesmo que gostavam muito de trabalhar conosco, assim, de estar no mato e ver um bicho, ver outro, aquela coisa toda. Muito bem. Lenir, para a gente finalizar e também para estar contextualizando a próxima pergunta,
No dia 21 de setembro, nós inauguramos o Jardim Botânico de Rio do Sul. E, em paralelo, houve a abertura da Sala Permanente Aves de Santa Catarina, que conta com um acervo aí riquíssimo, belíssimo, que é fruto desse trabalho minucioso teu, desse trabalho dedicado. Conta com a colaboração também, já comentou, do Eduardo Bretas, esse ilustrador, naturalista, mineiro. Como é que tu enxerga essa sala? Como é que tu vê, né, todo o teu material de pesquisa de campo ali nesse espaço? Tu enxerga esse potencial assim, de educação ambiental? Como é que tu vê esse espaço? Como é que ficou o espaço para você? Eu acho assim, acho que isso talvez já tivesse no inconsciente, né? Porque assim, como eu disse, todas as coisas que eu pensei em fazer, a coisa aconteceu de uma forma fluida, né? Então, para mim, desde a primeira vez que eu entrei lá, realmente, assim, mesmo vendo, eu não acreditava, mesmo que pudesse estar no inconsciente, para mim foi uma surpresa, assim, de como tudo foi montado, muito, muito bem organizado. Eu fiquei muito, muito satisfeita com tudo, né? Assim, de ver que todo aquele material foi valorizado. Né? Então, isso assim, me emocionou muito, porque passei, a partir do momento que acendeu a luzinha, eu disse, eu tenho que dar um destino para isso, que eu não convivia com isso. Estavam lá guardados, Sim. eu não convivia em assim, saber o que é que eu vou fazer. Não, estava lá. Né? Depois de usado, guardei e tal. Pensei muitas vezes em vender e muitas vezes também eu achei que era um material que não deveria ser vendido. Que ele deveria ter um outro destino. E veio então, né, embora eu não tenha contato frequente com vocês, eram contatos muito esporádicos assim que eu tinha, mas muitas vezes na minha cabeça eu estava a voltinha e meia pensando na Pimentão, né, assim, que à distância eu acompanhava aquele trabalho assim gradativo e um trabalho muito focado na questão ambiental, na educação. E eu acho que... Porque a gente vê muitos trabalhos, assim, com aparentemente os mesmos temas, mas não assim muito focado, uma coisa muito direcionada. Às vezes as coisas se dispersam um pouco, né? E aí eu passei a pensar, de repente é uma boa ideia eu fazer a doação desse material para Pimentão, né? Mas também não fiz contato. Deixa, vai acontecer. Assim, isso não era a propósito que eu fazia, é o meu jeito, assim, talvez. Aí, nesse meio tempo, vocês publicaram o livro do Alto Vale do Itajaí. E o Juarez foi lá levar esse livro para mim. Daí eu aproveitei, já que o Juarez está lá, eu vou aproveitar a ideia agora de questionar para ele, né? Eu disse, Juarez, eu tenho um material assim, assim, tal. Será que vocês tinham interesse nesse material? Né? E eu nem sabia o que estava acontecendo. Daí o Juarez disse, olha, eu vou falar com o Robson, mas eu tenho certeza que ele vai querer. Até porque está acontecendo isso. Nós estamos aí para inaugurar o Jardim Botânico, tal, assim, assim. E vai ter uma sala, não uma sala, vai ter um espaço que, de repente, a gente pode ver o que é que vai fazer, né? Montar uma exposição, uma coisa e tal. Mas eu tenho que falar com ele.
Daí, então, depois disso, o Juarez falou, o Robson foi lá em casa, visitou todo o material, né? Acho que, como tu diz, não tem como quem não gosta, porque realmente são obras de Belíssimo, arte, com né? certeza. E aí, então, já ali mesmo, eu acho que a gente já fez a parceria de boca, né? Ficou de boca, é acertado. Eu acho que daí estamos aí trabalhando junto. Estou preparando um novo trabalho, que eu meio que estava relutante. E aí esse é obra do Robinson, que não, que a senhora vai ter que fazer. Então, assumi, vamos aí atualizar com algumas ponderações, eu acho uma boa oportunidade para fazer ponderações sobre Sim. alguns registros, né? E com toda a coleção do Aves de Santa Catarina, ilustrada individualmente, né? Também vai pertencer a vocês. Né? E eu acho que é uma coleção que também assim pensei muito. Eu digo, poxa, o que eu posso, né, valorizar em termos de uso é a coleção da avifauna do Estado. Não é 100 espécies ilustradas, né? Pelo menos espécies que não foram avistadas, mas pelo menos elas tiveram uma indicação bibliográfica. Então, ali, quem sabe, no futuro, como temos muitos registros ocasionais, pode ser, porque teve muitas citações no Aves de Santa Catarina, em meio ambiente, teve muitas citações bibliográficas, teve 40 citações, de cunho genérico, sem citar localidade específica. A maior parte dessas 40, elas foram identificadas e confirmadas. Né? Então, por que não? Então, eu acho que eu vou mantê-las com algumas ponderações, né? Das possibilidades ou não, e aí trazer todo esse contexto. E vou manter essa questão ambiental, talvez até um pouco mais atualizada. Muitos substratos mudaram, que eu acho que isso é importante. Eu até gostaria de fazer essa observação. Eu lembro, assim, bem no passado, assim, de que pessoas comentavam sobre isso, a questão do ambiente, né? De a gente situar as aves no ambiente. Então, eu vi alguns comentários sobre o trabalho do SIC, o livro do SIC, de novos observadores, esses novos na época lá nos anos 90, né? Que já estavam surgindo, assim, alguns, de comentar, de dizer, imagina, o Dr. SIC fala no livro dele que essa ave só em floresta primária, né? E eu vejo ela aí em Capoeirão, quase em tudo quanto é lugar. Então, eu acho a importância de também se situar no tempo. Quando o Dr. SIC veio para o Brasil, era quase tudo floresta, não só floresta, como ambientes primários, campos e floresta e tal, né? E ele trabalhou com esse cenário. Né? Quando nós trabalhamos, o meu período, já muita coisa, né? Com a febre do reflorestamento de pinos. Nossa, como foi eliminado mata primária para colocar o reflorestamento, o cultivo de pinos. E assim cada coisa teve a sua fase, né? Orla de Lagoa, eu ainda peguei Lagoa do Sombrio com as macrófitas no entorno, né? Mas hoje eu estou para visitar a Lagoa do Sombrio, mas eu tenho para mim que quase não tem mais nada, porque veio a febre da piscicultura naquela orla, e também de extração de calcário. Para mim, assim, isso sem comentários, né? Em termos de destruição de orla de lagoa. Então, hoje, o que está sujeito? Você vai, muita coisa você não encontra o que o SIC viu, e muita coisa você não vai encontrar o que eu vi, e nem mesmo os ambientes. Né? Então, talvez eu vou até, inclusive, dar
umas visitadas em algumas áreas, né, que eu acho foram mais, elas são mais vulneráveis. Essas áreas de banhados eu acho extremamente vulnerável. Né? Se dizem que banhada não vale nada, né, eu acho que até por conta disso é muita drenagem, muito... porque tem coisas que até um limite dá para tu conviver com o ambiente natural e usar um pouco. Mas tem coisas que se descaracterizam totalmente e tu não encontra mais. Aí o que tu vai encontrar? Tu vais encontrar, sim, algumas aves aquáticas, mas aquelas que não tem problema de estar exposta. Porque outras que vivem escondida pelo meio da vegetação aquática, você não está sujeita a não ver mais mesmo. Se não tiver, não vai ver, ela vai procurar outra área. Não faz muito tempo que um observador do Sul, até o João Gava, ele me perguntou se eu tinha foto do cisne de pescoço preto na época que a gente encontrou 100 e poucos lá em Sombrio, né? Eu disse, olha, eu tenho, não é? Foi uma foto, são fotos que foram feitas em slide, eu escaneei esse slide, eles não estão, que aquela película do slide já está bem... né? E na época dizia, não, a melhor coisa para fazer fotografia é slide, que dura, era eterno. E não é bem assim, né? Depois que a coisa que a gente vai vendo se deteriorar, que a gente sabe que não é eterno. Então, teve algumas fotos que eu escaneei e mandei para ele. E lá, naquela época, eu também fotografei as algas, uns macrófitas que tinham ali na lagoa, que era um alimento do cisne de pescoço preto. Então, em que condição a gente encontrou esse cisne? A gente encontrou numa condição de que eles estavam desasados, que os anatídeos, né, a família de pato, marreco, cisne, eles trocam as penas das asas tudo de uma vez só. Então, vê como eles ficam frágeis, né? Então, no momento dessa muda, eles ficam escondidos por entre a vegetação de orla de lagoa, né, para se proteger. E eles saem assim bem na borda, né, devagarinho, bem tal. Então, foi nesse momento que a gente conseguiu capturar, na época com alguns, né, não, imagina, eram 100 e poucos, eu não me lembro bem exato, mas eram 100 e poucos cisnes, eu acho que a gente capturou uns 8, e levamos para o projeto de reintrodução que a gente estava fazendo lá no parque. Hoje, olha, com esse movimento de migração de aves aquáticas, se no passado era relativamente frequente, marrecão da Patagônia, né, cisne, coscoroba, ainda continua a presença de coscoroba lá, né, mas os cisnes, depois desse período, não se teve mais... qualquer comunicado, assim, porque sempre tinha pessoas, o doutor Raulino sempre tinha conhecido, né, e deixava, se aparecer, avisa, tal. Então, fomos uma vez lá ainda com outro irmão dele, que era padre também, padre João, que servia ali em Sombrio. E o doutor Sique estava aqui, fomos juntos para Sombrio, porque tinha indícios de aparecimento do cisne de novo. Fomos para lá, mas realmente não foi observado. Então, tudo isso muda, e conforme o que vai mudando, se tem espécie que ela tem uma amplitude de explorar o ambiente, explorar em termos de alimentação, e ela também poder nidificar, se aquilo ainda está servindo para ela, ela continua habitando ali. Mas se ela tiver restrições na alimentação e no elaborar o ninho e também na proteção, aquele ambiente, do jeito que ele foi modificado, não serve mais, você não vai ver mais. Essas peculiaridades que as pessoas têm que ir pensando. Mudou o substrato, para umas tem uma amplitude enorme, né, de explorar o nicho, eu acho assim. Então, o que a gente vê hoje, na época que eu trabalhei, esse maçarico preto,
Tapicuru, que ele avançou, né, para o norte, já está... Na época eu só observava no entorno da Lagoa do Sombrio de Caverá. Hoje eles vivem nos gramados lá de Florianópolis, nas áreas urbanas, em qualquer gramado. Né? E também próximos às áreas de manguezais, eles ampliaram. Se aquela condição é área urbana, está dando condição com chuva frequente, que eles precisam de quê? A preferência principal deles é o solo úmido para que eles possam ir sondando e retirando os bichinhos, né, que estão na terra ou no meio da grama. Capim, qualquer outro, seja qual for a cobertura. Não necessariamente essa grama urbana. Então, eles têm ali o que eles podem se alimentar, eles vão se expandindo, eles estão se expandindo. E parece que nos últimos tempos, eu analiso muito isso, eu acho que as chuvas estão mais frequentes, né? Pelo menos aqui na nossa região. Então, isso favoreceu eles a subir, a procurar novos territórios. Né? E assim vai para outras espécies. Umas expandem a sua população, outras diminuem e outras somem, vão procurar em outro lugar aquilo que elas têm condições de sobreviver para a vida delas. Né? Essa dinâmica, isso tem que estar sempre presente, sabe, para toda pessoa que trabalha com flora e fauna. Né? Sim. A flora também não é diferente em termos de sucessão, em termos de incidência solar, abre uma clareira, ali já vai ser outra coisa e até... É isso. Muito bem. Eu acho que a gente, né, até finalizando, dona Lenir, ganhou um presente. O primeiro presente é a senhora, né, como um todo, com a sua história, com a sua pesquisa, com as suas publicações, com seus relatos, com as suas vivências. Pessoa espetacular, assim, foi... A gente só conhecia, né, eu brinco sempre com a Tássia, o popstar de biólogos são as nossas referências, né, dos pesquisadores. E eu brinco que a popstar da ornitologia catarinense é a dona Lenir. Então, para a gente, assim, é estar junto de um ídolo, né? Assim como outras áreas elegem seus ídolos. Então, a gente ganhou esse presente, né? Da sua história e de estar próximo da senhora foi o outro presente. Então, independente da coleção, né? Estar aqui hoje exposta, mais essa presença e conhecer a história da senhora de perto... saber que aqueles personagens que a gente conhece só no livro existem de verdade, eles têm um histórico de vida que até nos aproxima em alguns momentos, isso então é muito gratificante, né? E dá até um outro sentido e nos motiva nessa caminhada biológica. Então eu falando como biólogo e talvez falando hoje com o presidente da Pimentão, né, a gente agradece muito essa oportunidade que a gente teve, fica muito feliz e o Estado em si ganhou mais esse presente que agora, né, se concretizou com a exposição, a gente ficou muito feliz e nada foi mais justo que contar a história da senhora nessa exposição, então acho que ninguém fez além do que todos deveriam fazer, que é sempre reconhecer quem tem uma história de verdade. Eu só queria deixar esse depoimento. Eu agradeço muito também a oportunidade de colocar assim todo uma vivência, né? E é bom assim a gente saber como as pessoas vão seguindo, vão vivendo, as particularidades. Sim. Isso eu acho assim interessante, porque às vezes uns pensam que é fácil demais, outros, né? Então eu agradeço muito também por expor isso, né? Sim. E peço aí desculpa, mas Não. para mim foi... Eu quero também expressar o meu agradecimento, dizer que tem sido um privilégio, uma honra ter estado contigo já há alguns meses, conversando, dialogando.
dizer para você que você descobriu o segredo das aves catarinenses e você compartilhou esse segredo com nós, né? Esse tesouro de valor inestimável, que é esse teu conhecimento, que é essa tua pesquisa. Então, para nós foi um grande privilégio mesmo. Eu queria dar mais umas 2 palavrinhas, tem tempo? Tem? Assim, ó, eu acredito que, além da educação dos meus pais, né, ser assim, bem rígido, eu acho que eu adquiri muito esse valor que o conhecimento, do conhecimento que ele tem que ser repassado, muito com o Dr. Raulino e o Dr. Sick. O Dr. Sick realmente era isso, sabe? Ele era aquela pessoa que ele doava conhecimento, né? Ele fazia de tudo para resolver qualquer coisa que você precisasse, qualquer dúvida. E então ele era assim, era nesse aspecto o Dr. Sick ele era generosidade mesmo, sabe? Do conhecimento, daquilo que ele adquiriu, ele tinha. E nunca, o fato de nunca ter havido qualquer outro obstáculo, de tu observar, tanto por parte do Dr. Raulino quanto do Dr. Sick, de tu observar, não, eles não querem mexer nisso. Né? Nunca realmente, eu acho que foram 2 pessoas que eles tinham o prazer também de tentar encontrar alguém para repassar algo que eles gostariam, né, de que assumisse alguma coisa, né? Para ir já fazendo a ponte para o futuro, né? Vamos ver como vai ser. Com certeza. Bom, muito obrigado, Dona Leni. Obrigado. A gente, acho que é um momento histórico para nós, né, especialmente a gente que vive, que gosta da biodiversidade, que trabalha com pesquisa, que trabalha com a biologia, assim como para todos, né? Isso reflete na vida de todo mundo. Obrigado pela oportunidade. A gente vai se ver muitas vezes ainda, mas fico, acho que esse registro, depoimento da senhora emocionado, que mostra a paixão que a senhora tem pela sua vida, pelo seu trabalho, e que para nós fica como uma referência eterna também. Com Muito certeza. obrigado. Obrigada. Obrigada também. Obrigada.